Paz seja convosco, tudo bom? Bom dia. Quanto tempo que não nos falamos, quanto tempo que a gente não se encontra, né, para poder falar um pouco da palavra de Deus, dos problemas que circundam a nossa juventude, a sua juventude, na qual já passei alguns aninhos atrás. Mas o mais importante é saber que Deus é maravilhoso e Ele está dando a oportunidade de novamente estarmos juntos para falar do amor dele, falar de algo que Ele tem nos proporcionado, de algo que Ele tem nos reservado para nós. E você sabe que quando eu fui procurado para poder passar uma mensagem, passar um estudo, discutir, né, um assunto de bastante relevância, eu lembrei muito, mas muito mesmo da minha adolescência, da minha juventude. E o assunto que eu vou falar hoje com vocês, que eu vou abordar, né, que nós vamos estar conversando, é um assunto na qual muitos já devem ter questionado. Talvez você ainda não, mas ventilou algo na sua cabeça, né? E o assunto que principalmente nos tempos de hoje, com esse problema de pandemia, e a gente se viu obrigado a estar em casa, a estar aí recluso nas nossas residências, apartamentos, enfim, aonde você estiver, independente, né? Talvez isso tenha causado até um impacto e uma preocupação maior quanto a esse assunto. Enfim, eu espero que você tenha reservado aí uns minutinhos para nós estarmos falando, conversando, discutindo sobre isso. Tá? E o assunto é: meus pais não me entendem. Quantos de nós, né, quando chegou então essa requisição para eu estar contribuindo, né, eu me lembrei da minha juventude, da minha adolescência, que essa foi um dos questionamentos que eu fiz por várias vezes, né? Meus pais não me entendem. Realmente meus pais não me entendem, né? E hoje eu sou um pai, né? E em nome de Jesus, se Deus quiser, né? Se Jesus não voltar até lá, daqui acho que alguns anos mais, lógico, mais para frente, né? Eu possa chegar à dádiva de ser até avô. Mas enfim, e hoje eu sendo pai, eu começo a analisar, né, esse questionamento que eu fiz lá no passado. Meus pais não me entendem. E realmente isso eu perguntava, isso eu questionava, né, por que meus pais não me entendem? E o interessante é que hoje eu como pai, eu com certeza, né, minhas duas filhas devem ter questionado isso e devem ter chegado nesse ápice dessa pergunta: meus pais não me entendem. E você que está assistindo esse filme, esse vídeo, talvez deve ter questionado isso também. Talvez você deve estar pensando nisso agora, né? Algum caso que deve ter acontecido nessa semana ou umas semanas atrás, meses ou até mesmo anos atrás, assim como é o meu caso, de ter chegado a essa conclusão. E eu separei aqui alguns versículos, né, e alguns casos na Bíblia, da onde nós podemos chegar a esse ponto. Por que nossos pais não nos entendem? Né? Eu vou descer minha idade e ficar igual, praticamente na mesma geração de vocês, né? E por que nossos pais não nos entendem? Pô, a gente quer fazer tanta coisa legal e não, a gente só escuta um não, a gente só escuta um agora não, você não vai fazer isso.
E o interessante é que, né, isso acaba nos frustrando. E eu achei alguns tópicos na Bíblia de jovens, adolescentes, que passaram por situações semelhantes à nossa, obviamente em época diferente, e eles tiveram talvez esse questionamento, né? E mesmo assim, eles continuaram a vida dele, e nós vimos que lá na frente eles tiveram a grandeza, tiveram a proeza, né, de se suceder-se bem. O que a Bíblia fala sobre isso? Né? Quando nós, como filhos, questionamos algo, a Bíblia diz, né, que nós temos que honrar nossos pais, honrar-los para que nós possamos ter nossa vida longa aqui na terra. Né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. E quando a gente olha bem a fundo esse versículo, né, ele está falando exatamente para nós jovens. Lembre-se, hein? Eu disse que ia chegar, a baixar a minha idade para entrar na geração de vocês, tá? Então, e quando olhamos para que se prolongue seus dias na terra, né, é os nossos dias, não os dias dos nossos pais, é os nossos dias. Então por isso que a Bíblia é enfática nisso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. E ao mesmo tempo que tem esse versículo, também tem um outro versículo também que fala: pais, não provoqueis a ira de seus filhos. Né? Na Bíblia, em Efésios 6:4, você que está com a sua Bíblia aí, né, nós vamos junto. E nós vamos abrir aí, se você puder aí, abre sua Bíblia. Efésios 6:4. Ela vai falar sobre isso, que os pais não provocar a nossa ira. E por que a Bíblia fala esses tipos de coisa? Por que ela chega nesse ponto de estar nos alertando, tanto nós, filhos, e como os pais também? Olha só como diz. Traz o título assim, esse capítulo: Caminhando como pais e filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Olha, honrar pai e mãe. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E aí vem então: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então vem o questionamento: meus pais não me entendem. Saindo agora um pouco do âmbito da geração de vocês, eu me coloco como pai para dizer algo bastante interessante nisso. Quando temos que fazer nossas escolhas, quando nós temos que tomar nossas decisões, né, é normal e é natural do ser humano. Nós sempre tomamos uma decisão ou fazemos nossas escolhas baseado em algum princípio. Seja ele um conselho que você ouviu de um amigo, ou algo que você leu, estudou, que você se instruiu. Né? Eu estou falando assim, decisões gerais da vida.
de emprego, namorado, namorada, adquirir alguma coisa, de estudo, né, de ser o quê, uma profissão, de ser o quê lá na frente, lá na vida. Então isso traz para nós algo muito importante e de extrema relevância na nossa vida, na qual a gente tem que tomar decisão, na qual a gente tem que fazer uma escolha. E o interessante é que a gente faz as nossas escolhas e não para se dar mal, sempre para se dar bem, né? Sempre as nossas escolhas, sempre tudo que a gente faz é para se dar bem. Eu vou fazer uma metáfora aqui, né, que ninguém vai pendurar numa árvore de galinho fino para quebrar e cair, né? Mas a gente pendura numa árvore de galho fino porque o galho fino ele tem aquele molejo, tem aquele para a gente poder balançar, para a gente poder, né, sentir aquele negócio de ficar balançando. Mas a intenção não é quebrar, é balançar. Mas nós tomamos uma decisão de pegar um galho fino às vezes e ele quebra e a gente cai. Assim é a vida da gente. A gente faz nossas escolhas para se dar bem, para ter algo, para conquistar algo, né? Para chegar a algum lugar, a algum ponto. E algumas vezes realmente a gente não consegue. E o interessante é que quando eu passei pela idade de vocês, eu tomei algumas decisões na minha vida, eu tomei fiz algumas escolhas, né? E hoje eu, como pai, né, e recordando lá do passado, eu falo para vocês que houve conselhos, né, do meu pai, da minha mãe. Alguns eu segui, alguns não. Que é o ponto em que você está hoje, talvez, de estar tomando uma decisão, tá fazendo, né, uma escolha na sua vida. Eu posso te dizer que algumas escolhas, algumas decisões que eu tomei, eu fui muito bem. E algumas escolhas, umas decisões que eu tomei, eu fui mal. Né? Eu tive problemas, né? Eu tive bastante problemas. Algumas escolhas que eu decidi fundamentado naquilo que meus pais disseram, me dei mal. E algumas escolhas que eu decidi contrariando meus pais, né? E me dei bem. Agora, por que que isso acontece e por que que vem o questionamento, né? A gente passa por uma idade, os estudiosos dizem que nós vamos criando em nós a nossa maturidade, né? E a Bíblia deixa claro isso, né? Por isso que a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem e tenhas então uma vida longa sobre a terra. Honrar pai e mãe não é só o simples fato de obedecer o pai e a mãe. Não, quando a Bíblia fala sobre isso, é honrar pai e mãe, ela não está falando faça tudo o que teu pai e tua mãe disseram. Não é isso. Até porque quando nós fomos analisar a história de Jesus, né, diz que Jesus era adolescente e Jesus sumiu. Olha só, Jesus, o nosso Salvador, quando ele era adolescente, ele sumiu e os pais dele ficaram preocupados, tudo até que correram atrás dele e encontraram ele na igreja. Na igreja. Mas encontraram ele e Jesus sumiu. E depois, mais lá na frente, novamente, Jesus estava ensinando, dando, hoje em dia falamos palestra, mas Jesus estava dando os ensinamentos cristãos já, dando fazendo cumprindo a missão dele aqui na terra. E de repente chega seus pais lá, os irmãos, tudo lá, a família dele chega, né? E o pessoal fala: ô Jesus,
a tua família está aí, tua mãe, teu pai, né? E aí ele dá aquela resposta clássica, né? Quem são eles? Pois a minha família são aqueles que, né, estão comigo. Ah, mas isso não quer dizer que Jesus não estava honrando seu pai e sua mãe. A resposta de Jesus ali, ele estava falando num contexto em que estava entrando no mundo espiritual. E quando nós olhamos e a Bíblia fala para nós honrarmos nossos pais, é obedecê-los, é não responder aos nossos pais, não maltratá-los e também, ou seja, numa forma geral, é respeitar nossos pais. Obviamente que as decisões que você toma, as decisões que você a partir daqui, depois dessa nossa aula, você for tomar, você vai ver e vai lembrar desses momentos de que são decisões que talvez no passado você tomaria sem dar relevância, tá? Mas todas as decisões que você tomar daqui para frente, depois dessa aula, você vai ver que tem algum significado, alguma direção diferente, porque nós vamos, na hora que terminar esse estudo, aprender que as nossas decisões, as nossas escolhas que tivemos, vai ser fundamentada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, honrando nossos pais. E por que que nós chegamos nesse ponto da vida em que nós falamos, meus pais não me entendem? Há vários questionamentos que a gente vem ao longo da nossa vida, né? Eu venho de uma família grande, né? E eu lembro quando tem meu irmão mais velho, que é o Marcelo, eu, aí depois vem o Ricardo, o André. E eu me lembro muito bem que quando o André estava para nascer, né, a gente queria que viesse uma menina, que fosse uma irmã, e veio o André. E, e depois, quando nós crescemos um pouco, aí tinha uma idade aí de uns 4, 5 anos, mais ou menos, a gente falava pro André, André, você não nasceu da mãe, você nasceu na casca de banana, né? Porque a gente tinha aquele negócio que queria que fosse uma irmã. E depois do André veio uma irmã, né? Veio a minha irmã Simone, aí depois o Eduardo e a Cristiane. Mas enfim, coisas de criança, em que nós já decretávamos para nós o que nós queríamos, né? E, e é lógico que hoje a gente olha assim e fala, mas como você pode... Criança, né? E eu, quando fui crescendo tudo, né? Por incrível que pareça, a minha família, ela é metade, nós somos descendentes de italiano, né? Pela parte de mãe, e pela parte do meu pai, nós somos descendentes de africanos com índio brasileiro. E eu sou o único da minha família que não carrego no meu nome o nome italiano da família. Meu pai se esqueceu e não sei direito nem explicar isso, né? Que no cartório também não puseram na minha certidão de nascimento. E eu, às vezes, eu questionei isso, eu me lembro muito bem que eu questionei isso, mas por que que eu não tenho o nome da minha mãe? Né? Todos meus irmãos tiveram, né? Até os que faleceram, que nós temos 2 irmãos que faleceram, e por que que só eu? E eu cheguei a um momento que eu falei, será que eu sou realmente filho, né, da minha mãe e do meu pai? Né? Será que eu não fui adotado? Veja bem, né? E quando você olha, eu, meus irmãos, nós somos cara e focinho do outro, como se diz aí no português normal. Então são questionamentos que nós passamos, né? E chega-se então a adolescência, cheguei então na minha juventude, né? E foi uma juventude bem assim vivida, uma adolescência bastante aproveitada,
dentro da igreja e também no meu dia a dia normal, né? E jovem, adolescente, né? E eu queria fazer algumas coisas, eu queria sair para alguns lugares, tudo, e nós tínhamos uma vida bastante regrada na igreja e também naquela época tinha que ser tinha um fardo assim, eu vou usar uma palavra aqui como jugo, sabe? Que você não podia fazer muita coisa, você não podia andar de camiseta, não podia andar de bermuda, você não podia usar boné, nada disso. E às vezes eu me questionava, né, que eu queria fazer algumas coisas assim, o meu ímpeto é fazer, eu sou meio aventureiro, né, faz parte do meu perfil, ser curioso, ir atrás das coisas, tudo. E eu questionava isso. Nossa, mas porque meus pais não me entendem. Eu quero, né, viver, eu quero saber, eu quero conhecer, e meus pais não me entendem. Eu chegava nesse questionamento, né? E veja bem isso lá na minha adolescência. E hoje, né, eu como pai, minhas filhas já passaram pela adolescência, na juventude agora, né? Eu olho assim e muitas das coisas que eu ouvia naquela época, eu repito para minhas filhas, né? E com certeza passa na cabeça dela que meu pai não entende, eu quero meu pai não entende. E eu sei que você aí na sua idade que você está hoje, talvez você questionando isso, mas eu quero levar você a pensar em alguma coisa nesse sentido de uma criança, aí de uns 4, 5 anos, quando você está com uma criança e brincando ou dando comida, alguma coisa, ajudando alguém a olhar essa criança, o que essa criança faz em que você vai e se impõe? Não mexe aí, não vai aí, ei, senta aqui, vamos comer. E a criança, às vezes, lógico, tem aquela criança que ela é perfil, tem aquela que já senta e fica quieta e vai fazer tudo aquilo que você está falando. E tem aquela que não faz. E aqui não fazem, às vezes, né, você na sua idade aí de jovem, né, nossa, mas que moleque atentado, que moleque, né, peralta, que moleque, né, nossa, impossível, né? E você está querendo impor algo que você aprendeu. Você está querendo impor algo em que na idade dele você não entendia, né? E hoje eu falo para você que eu cheguei nesse ponto, né? Por isso que quando a Juliane falou assim, pastor, fala sobre esse assunto, né? E eu comecei a pensar e eu dava risada, né? Das coisas que eu lembrava. Falei, caramba, eu ficava com raiva até, né? Que meu pai, minha mãe, não sei o que, não sei o que, e eu, não. E hoje eu faço igual, entendeu? Então, você que está na sua idade assim, talvez hoje você tem raiva, talvez se questiona, se pergunta, mas por que, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, né? É, eu já vi, assim, uma forma que, assim, a geração de vocês hoje fala, é, é, man, o cara tá louco, né? Não é possível. Você é louco, velho. Você é louco, mano. Né? Meu, só. Eu vou ali, cara, vou fazer só um. Você é louco. E a criancinha, né, voltando naquele primeiro raciocínio que eu tava com vocês, a criancinha tá louca fazendo as coisas lá e você, meu, você não para, cara, vem cá, fica aqui, mano, né? Eu vejo assim os jovens repetindo aquilo que os pais ensinaram, né? E aí entra naquilo que a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe. O que você está fazendo, você está honrando teu pai e tua mãe, daquilo que você aprendeu.
E creia, a criança tá achando você chato. E ela com certeza ela tá questionando, meu, por que que eu não posso fazer? Mano, que adolescente, que jovem chato. Tá passando isso na cabeça dela. Obviamente, se você lembrar de algumas coisas, você vai lembrar de pessoas que cuidavam de você quando era criança e talvez impunham as coisas para você e você, mano do céu, aquela, olha, aquela era chata, ou aquele era chato. E é normal, é a vida da gente. E, e quando você cai dentro da Bíblia, a Bíblia relata tudo isso, que passou-se tudo isso. Meu, você quer mais? O que aconteceu com José? Obviamente, tudo na nossa vida, Deus tem um propósito, né? E o que está na Bíblia, tudo tem um propósito. José teve aquele propósito? Teve. Teve o propósito dele ter sido comprado como escravo e lá na frente ele virou rei do Egito. Teve esse propósito de Deus. Mas, mano, pensa o seguinte: qual de nós, na pele de José, ia entender, cara, que Jesus, que Deus estava planejando tudo isso? Um ser humano. Meu, eu tenho meus irmãos tudo maior que eu, né? Eu sou o caçula. Se eu der um grito aqui, eu apanho de todos. Os caras cavam um buraco, joga eu lá dentro, cara. Depois me vende. Mano, que louco. Né? Ali não era só os pais que não que o que passou na cabeça de José, talvez não é, meus pais não entendem nem meus irmãos me entendem, entendeu? Então quando a gente passa assim pela Bíblia, a gente encontra, né, as coisas que talvez a gente está vivendo hoje, lógico, fatos diferentes, mas é na mesma dimensão, na mesma proporção. Davi, pô, os manos dele tudo lá na casa dele lá, chega o profeta, só ele ralando no campo, cara. Você entende isso? Que louco, que é uma coisa insana, né? Imagina se deixar seu irmão caçula, sua irmã caçula ralando tudo e você no bem bom. Como eu disse, tem um propósito de Deus em tudo. Na nossa vida também tem, na sua vida também tem, né? Então, quando a gente olha isso, né, esses questionamentos da vida, é normal, não foge da normalidade, não foge do cotidiano, né? E eu marquei aqui mais um versículo aqui em Êxodo 20:12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Olha só o que ele fala aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter a vida longa na terra, e que o Senhor, o teu Deus, te dá. É um pouco diferente da lei de Efésios, né? É Deus quem nos proporciona isso. É Deus quem nos faz com que vivamos na terra, né? E honrando tudo isso que nós ouvimos dos pais, ouvimos de quem cuida de nós, né? E nós cristãos, nós que sabemos que tem um Deus, que temos o Espírito Santo, que direciona em tudo a nossa vida, né? Que nos conduz em tudo, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Deus tem pensamentos de vitória, Deus tem bênçãos grandes, maiores do que aquelas que a gente pensa eu quero isso, eu quero aquilo outro. Deus tem bênçãos maiores, mas bem maiores, né? E o que eu queria assim deixar claro para vocês é que esses questionamentos que fazemos na nossa vida faz parte da maturidade humana, e nós vamos passando por nossas fases, né, na vida, em que vem os questionamentos, e vem as decisões, vem as escolhas, nossas escolhas, na qual, como eu disse, algumas vamos tirar proveito, e nós queremos tirar proveito de todas. Nós não escolhemos nada para fazer mal a nós ou mal a alguém. Nós escolhemos, todas as coisas que nós escolhemos na nossa vida é para o nosso bem,
né? Mas o mais importante, o mais interessante é de nós não esquecermos, né, que temos um pai e uma mãe em que eles também às vezes ah, ah, quando ele diz não e nos machuca, né, eles estão querendo falar o não para o nosso bem. Acredite, é para o nosso bem. Porque hoje eu vejo, com a minha idade e as minhas duas filhas que eu tenho, um não que eu falo para elas, né, a negativa que eu dirijo a elas, ou às vezes até impor para não fazer, para não ir, enfim, é pro bem delas. Mas é uma decisão que ela tem que tomar, sim, mas eu já estive nessa idade e eu sei que aquilo não vai acabar bem. É como a criancinha, que às vezes a gente quer pôr comida na boca e ele não quer, né? E a gente, pô, mas é comida, né? E a gente sabe que aquilo faz bem. Você, na sua idade de adolescente, de jovem, você sabe que aquilo faz bem para a criança, mas ela não quer saber daquilo. Ela quer ter a escolha dela de fazer outra coisa diferente naquele momento. Então isso é um ciclo da vida na qual Deus deixou já determinado para que nós passamos aqui na Terra, né? E usufruamos da Terra, usufruamos da nossa vida aqui. Então, assim, o nosso papo hoje é mais ah, lembrar um pouco alguns casos, alguns fatos. Lembra agora aí, você aí, lembra de algum momento em que você quis fazer algo, você pensou em fazer algo, né? E você recebeu um não, né? O teu pai ou tua mãe ou aquela pessoa que cuida de você, né? Foi negativo, né? E, e nesse momento que você queria muito aquilo, você não pôde fazer. Você não pôde realizar devido um não, né? Devido, como o texto de hoje, como o assunto de hoje, o não entendimento dos seus pais, o não entendimento da pessoa que cuidava de você, né? E você, meu, eu quero fazer isso, mano, eu não me entende, ele não me entende, mano do céu, né? Tá muito normal falar isso hoje, né? Mano do céu, velho, meus pais não me entendem, né? Então, isso tudo tem um propósito. Isso tudo essas negativas, essas prerrogativas de não deixar nós fazermos o que queremos, tem algo lá atrás em que já foi tentado e não deu certo, né? Então, é por isso que eu disse que eu tomei algumas decisões que meus pais queriam e assim tomei também algumas decisões que meus pais não queriam, né? E nas decisões que eu tomei do que eles queriam, eu tive alguns problemas. E algumas decisões que eu tomei que eles não queriam, eu fui bem sucedido, né? Mas como isso, pastor? Você desobedeceu seu pai e você foi bem sucedido? Como é que pode? E você obedeceu seu pai e você teve problemas? Sim, porque o meu perfil, a minha forma de agir foi diferente. Foi diferente do que a forma que ele, talvez na época, quando passou pelo aquele momento que ele teve que tomar a decisão, né, tinha feito. Então, o meu agir hoje foi diferente. Ah, não é desobediência, isso não é desonrar o seu pai. Não é? Veja bem, nós vimos a história ali que conta de Jesus por duas vezes, né? Seu pai e sua mãe foram buscar ele, né? Ou seja, Jesus tinha sumido, Jesus tinha saído, né? E eles foram ter com Jesus, mas então são decisões que você toma, são posturas que você toma, são escolhas que você faz, em que obviamente Deus tem um plano na vida de todos nós,
Deus tem um plano na vida de todos nós. E se você hoje, se você está questionando isso, meu pai não me entende, pô, minha tia, minha avó, seja lá quem for que cuida de você, e você cai nesse questionamento, meus pais não me entendem. Saiba que o que eles estão fazendo é para o seu bem, é para o seu melhor. Tá? Eu estou falando com a nossa vida de cristão, né, na qual tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não deixa que esse não entendimento de nossos pais venha levar você a ter ódio, a ter talvez uma atitude de raiva e cair no problema de desonrar aquele a quem te cria, aquele a quem te dá sustento, aquele quem te dá proteção, te dá carinho, né? Aquele a quem quer o seu bem aqui na terra, que são os pais, né? Assim, nome de quem te cria, de quem cuida de você. Então honre essas pessoas, honre seu pai e sua mãe, mesmo que sua escolha seja diferente, mesmo que sua escolha seja ao contrário do conselho deles, né? E por que que isso acontece? É porque dessa forma nós vamos criando maturidade, nós vamos crescendo, nós vamos tornando-se cada vez mais responsável. Eu gosto muito de usar quando eu falo com a equipe de trabalho, eu gosto muito de usar essa metáfora que as pessoas que ganham muito, mas muito, né, elas têm uma responsabilidade enorme, elas têm poderes de decisões enorme, ou seja, a cobrança sobre elas são maiores, né? Pode ter certeza, você que trabalha, se você já tomou uma bronca do teu chefe, né, e ele tem um chefe em cima dele, ele tem algum outro chefe em cima desse outro chefe, e a, a bronca vem muito forte lá em cima, e aí ela vem passando por um filtro até chegando em você. E se essa bronca chegou muito pesada em você, sabe que ela foi muito pesada então lá pra cima, mas muito mesmo, entendeu? Que se talvez chega ao ponto de, se você não fizer isso, cara, olha, você vai rodar, eu vou mandar você embora. Pode ter certeza que lá em cima só não mandou embora porque alguma coisa aconteceu, porque ali foi muito pior. Então, na nossa vida, não é diferente, né? Você está passando pela tua adolescência, pela tua juventude, né, com esses questionamentos hoje, e você vai adquirindo experiência. A hora que você chegar na outra fase da tua vida, que vai inverter os papéis, né, faço votos que você, jovem feminina, encontre a sua, o seu ajudador, a sua metade, né, direcionada por Deus, e constituam uma família e vão ter filhos. E você, jovem masculino, encontra também a tua metade, é direcionada por Deus e constitui família e vai ter filhos. Vocês vão estar numa outra fase. E aí aquilo que vocês passaram, alguém pequenininho, né, alguém descendência de vocês vai passar, e eles vão questionar, eles vão chegar nesse mesmo momento da vida em que vocês vão saber que ele vai estar questionando, né? Você às vezes vai falar alguma coisa e eles vão ficar olhando com aquele ar assim, tipo cara de plateia, né? E você já teve ali, e você vai saber conduzir esse momento, porque é um aprendizado, e é a maturidade em que você chega num ponto em que você fala, já tive ali, e o bem dele eu vou falar para não fazer isso. Mas, como disse, nós estávamos falando, são escolhas que nós fazemos, né? Mas o mais importante é que questionar, nós podemos questionar, tomar nossas decisões, podemos tomar nossas decisões, devemos tomar nossas decisões,
mas nunca deixamos de honrar nossos pais. Nunca deixamos de honrar aqueles que estão nos dando educação, tá? Educação. Tem mais 2 versículos aqui para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha só, 1 Coríntios 13, nós vamos ler 4 versículos. Do 4 ao 8. Olha que interessante, olha. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mais 2 versículos aqui adiante. Ó. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então, tudo que nós passamos, aquilo que nos vem talvez travar a nossa... saibamos que é porque alguém nos ama. Alguém está fazendo aquilo, alguém está se fazendo de desentendido, né? Vamos dizer assim que não, eles não me entendem, meus pais não me entendem. Então eles estão se fazendo de desentendido, mas no fundo eles nos amam. Ele quer o nosso bem, ele quer o seu bem. Em Romanos, abre sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 5 e versículo 5. Romanos 5 e 5. Eu pensei bastante nesse tema, né? Porque, assim, de casa eu fui um que dei bastante trabalho para meus pais, né? Dei bastante preocupações, levei muitas, talvez, dor de cabeça com meus pais, né? Mas eles, com bastante amor, com bastante carinho, eles conseguiram me educar, conseguiram fazer com que eu seguisse no caminho certo, né? E não entrasse aí por um caminho que talvez hoje eu nem estaria na igreja, né? Então é por isso que eu vejo assim que no fundo teve um amor, teve assim uma compreensão deles para com a minha vida. Os próprios pastores que eu tive na minha vida, os próprios professores, né, de escola bíblica também. Hoje eu olho assim eu fui assim um adolescente que dei bastante trabalho. Eu confesso que eu dei bastante trabalho. Mas vamos ver aqui o que fala em Romanos 5 e 5. E a confiança não nos decepciona. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então, com tudo isso que a gente passa, com tudo isso que a gente ouve, a gente desfruta da vida e às vezes o pai, ou seja, aquela pessoa que manda em você, não deixa você desfrutar, cai dentro disso daqui, ó. A confiança não nos decepciona. Pode ter confiança em Deus, confia em Deus que assim, embora você se entristece, mas depois passa todo esse tempo,
você vai ver que foi uma coisa momentânea, né? Eu até gostaria de ler esse versículo de novo. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então é interessante, porque eu olho hoje, né, e uma das coisas que eu lembro muito, mas muitas coisas, né, muitos conselhos, muitas broncas, e eu venho de uma época, de uma geração em que a gente apanhava bastante e não tinha essa não de conselho, não, o conselho era cinta, era tapa, era tamanco, né? Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Tamanco era um sapato de madeira que as mulheres usavam, grosso assim, ó. E o rei descia mesmo, não é fácil não. E, e eu, quando apanhava da minha mãe, tinha certeza que eu ia apanhar do meu pai, né? E foram várias. Eu não tenho ideia de quantas, mas foram muitas, muitas. Mas você não aprendia, não sei o quê. É o que a gente fala, são escolhas, né? São decisões que a gente toma. E hoje, Fernando, como é que você faria? Hoje, o que eu faria? Bom, hoje eu faria diferente, né? Mas se eu voltasse lá atrás, mas se tivesse a oportunidade de você voltar lá atrás, eu vou falar para você que eu talvez não faria nada diferente, faria tudo igual. Faria tudo igual de novo, porque no meio desse estudo nós falamos, Deus tinha um propósito em tudo isso, né? Eu fui lapidado dessa forma e a cada dia que passa eu vejo que eu estou aprendendo mais e estou amadurecendo mais também. Então você jovem, você adolescente, esses questionamentos que passam na tua cabeça são normais da geração, são normais da idade, da fase, né? E mas tenha fé que Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Esse estudo que a Juliana propôs aqui para nós estarmos falando, traz aí uma lembrança da minha adolescência, da minha juventude, em que talvez eu tentei resgatar um pouco com você. Lembra algum momento que você teve que educar ou cuidar de alguma criança? Então, a hora que você lembra, cara, aquele menino ali que eu cuidei, aquele menino ali que eu olhei para fulano de tal, aquilo ali é terrível, né? E eu quis, ou seja, naquele momento você estava sendo o pai dele, os pais, né? Em que ele talvez está questionando, pô, não entende, então, mas tudo isso por bem, não é por mal, né? Mas faz parte disso. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual a gente ora, pede a Deus, né? Entrando agora no intuito realmente do nosso ser cristão, né? A gente questiona isso. Por que Deus não me dá? Por que Deus não me concede? Né? Por que eu não consigo aquele namorado? Por que eu não consigo aquela namorada? Por que eu não consigo o meu carro? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo outro? Né? E está sendo talvez um não de Deus, está sendo talvez um momento, né, que por que eu não consigo pô, Deus não me entende. Deus entende cada um de nós. Deus sabe o que é bom para nós, né? E em tudo Deus tem um propósito. Creia nisso. Em tudo Deus tem um propósito, né? Assim como na nossa vida, em todas as decisões que nós tomamos é para o nosso bem, né? Deus também, as coisas que Ele não dá é para o nosso bem, e as coisas que Ele não dá também é para o nosso bem. Então, pensa muito nisso. E como eu disse, lembrando de tudo que eu passei, de tudo que eu fiz, né, de tudo que eu não pude fazer, né, eu posso dizer uma coisa: meus pais estavam certos em tudo eles estavam certos, né? E obviamente faço votos e eu quero abençoar a sua vida, que você chegue
na sua maturidade de um dia ser pai ou mãe, né? E aí você vai ter seus filhos, tudo. E tomara que essa aula venha um dia lá na frente lembrar você e você faça um retrospecto, um TBT, né, que fala, né, essa geração nova aí cheia de, né, hashtag não sei o que, mas faça aí ah, um retrospecto, né, e lembre disso, o que nós falamos aqui, o que talvez eu falando aqui, você aí do lado não concordando também, né? E se pudesse, né, marcar tudo e tal, tal, e aí lá na frente, mas eu falo lá na frente assim, de 20, 25 anos depois, né? Oh, o pastor Fernando falou isso lá naquela aula, tal, tal. Deixa eu ver o que eu falei naquela época. Aí você olha assim, e aí você, caramba, qual que vai ser o seu pensamento, qual que vai ser a sua analogia, então, daqui 25, 30 anos. E mas saiba, tudo Deus tem um propósito. Os seus questionamentos, Deus tem um propósito. Os nãos que você recebeu, Deus tem um propósito. Os conselhos que você recebeu, Deus tem um propósito em tudo isso, né? Porque nossa vida é direcionada por Deus. Assim como diz aqui, Deus derramou seu amor em nossos corações, nos seus corações, né? E por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. E quando nós falamos do Espírito Santo, obviamente, nós vamos lá naquele dia em que Jesus, antes de ser assunto ao céu, antes de ir para o céu, preparar lugar para nós lá, Ele falou, olha, eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. E aqui esse versículo, Deus diz que Ele derramou o amor dEle nos nossos corações e por intermédio do Espírito Santo que está aqui conosco, comigo, com vocês aí, né? Então todos não, todas as proibições têm um propósito de Deus. E essas pessoas que estão cuidando de você, te educando, elas querem o seu bem, tá? Se ela não te deu, se ela não deixou, é pro seu bem. E Deus, com certeza, vai fazer com que os seus dias sejam alegres, seus dias sejam longos na terra. Porque dessa forma você também está honrando seu pai, sua mãe, honrando aquelas pessoas que estão te criando. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração breve para nós podermos estar encerrando isso, encerrando essa aula. Tenho saudade, né? Quero deixar bem claro aqui que eu tenho saudade, às vezes, de estar falando com vocês, aprendendo com vocês, ouvindo, né, algumas colocações, e porque isso também traz um crescimento para a minha vida. Então, fazer uma oração rápida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, meu Deus, por esse momento que passamos, falando da Tua presença, falando, Senhor, da Tua palavra, embutindo ela, Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, eu sei que Tu sabes, Senhor, a vida de adolescente não é fácil, a vida de um jovem não é fácil. Meu Deus, e como Tu escreveste aqui na Tua palavra que o Teu amor fica em nossos corações através do Teu Espírito Santo, Pai de poder, nesse momento, Senhor, que o Teu doce Espírito Santo continue falando melhor em cada vida, em cada jovem, em cada adolescente, em cada pessoa que está ouvindo esse estudo, e que possa, Senhor meu Deus, através, Senhor, do falar, do agir do Teu Espírito Santo, ter dias melhores, ter dias de vitória, porque nós sabemos, Senhor, que todas as coisas concorrem para o nosso bem. É a Tua palavra que diz, tudo concorre para o nosso bem. Ó Senhor meu Deus, mas eu confesso a Ti, Senhor, já passei por essa idade e eu sei que os jovens, os adolescentes que estão atravessando essa idade agora, principalmente essa geração agora, meu Deus, não é fácil. Nos ajuda, Senhor, a nós mais velhos, Senhor, a termos, Senhor, discernimento do agir deles, a termos discernimento, Senhor, do palavreado deles, a termos discernimento, Senhor, das ações deles, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, calma, para podermos entendê-los.
ó Deus, e eu te peço uma bênção especial a cada um dos jovens, a cada um dos adolescentes, todos espalhados pela face da terra, meu Pai. Abençoe-os, Senhor. Façam com que eles enxergam, meu Deus, que os teus planos, principalmente, meu Deus, o plano da salvação, que foi enviar o teu Filho amado aqui na terra, possa alcançá-los a cada um. E que os demais planos, Senhor, planos de vitória, sonhos, Senhor, de bênção, possam inundar a vida de cada um deles. Meu papai, em nome de Jesus Cristo eu oro a ti, em nome de Jesus Cristo eu peço a ti, Senhor, uma bênção especial a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. E se você tiver algum questionamento, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma crítica, fique à vontade. Né? Eu vou pedir para Juliana até colocar o meu telefone aí embaixo, para você poder entrar em contato naquilo que você precisar. Ou até mesmo se você quiser acrescentar algo. Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.